Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pensando as Escrituras. No estudo de hoje, nós vamos meditar no capítulo 16 da Confissão de Fé Batista de 1689, cujo tema é Boas Obras. Irmãos, que tipo de atitude pode ser considerada uma boa obra? A verdade é que os homens inventam muitas coisas sem o devido respaldo da Palavra de Deus, e eles chamam de boas obras até mesmo aquelas atitudes que são mal intencionadas. Deus não olha com bons olhos para atitudes como essa. Isaías 29:13 diz: Portanto, o Senhor diz: Este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passam de regras ensinadas por homens. Mas afinal, o que pode ser considerado uma boa obra diante de Deus? A resposta é que apenas aquelas obras que Deus ordenou em sua palavra é que podem ser consideradas boas aos seus olhos. Miqueias 6:8 diz: Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Hebreus 10:21, parte B, que ele produz em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. As boas obras, irmãos, que glorificam ao Senhor, então, são aquelas feitas em obediência à sua palavra. Esse tipo de obra é fruto de uma fé viva e verdadeira. Tiago 2:18-22 diz: Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aqui surge uma pergunta, irmãos: o que os cristãos comunicam para as pessoas através das boas obras que são praticadas? Em primeiro lugar, eles comunicam gratidão a Deus. Salmos 116, versos 12 e 13 diz: Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Em segundo lugar, as boas obras também fortalecem a certeza de nossa salvação. 1 João 2,5 diz: Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Em terceiro lugar, as boas obras levam outras pessoas a glorificarem a Deus. Isso é muito importante. Mateus 5,16 diz: Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. E em quarto lugar, irmãos, as boas obras fazem com que os adversários do Evangelho se calem. 1 Pedro 2,15 diz que é da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. E aqui surge uma outra pergunta: de onde vem a capacidade de praticar boas obras? A resposta é que a capacidade não vem de nós de modo algum. A capacidade vem do Espírito de Deus. João 15, versos 4 e 5 diz: Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E o Espírito Santo, irmãos, não apenas nos capacita num momento específico da vida cristã. Para que as boas obras continuem sendo praticadas por nós, é necessário que o Espírito Santo continue operando em nossos corações. 2 Coríntios 3,5 diz: Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. E isso não significa que podemos nos entregar à negligência como se não tivéssemos a obrigação de cumprir um preceito bíblico. Muito pelo contrário, nós devemos ser diligentes e desenvolver a graça de Deus que existe em nós. Filipenses 2,12 diz: Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor.
Hebreus 6, 11 e 12 diz: nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Irmãos, vocês já perceberam que algumas pessoas praticam muito mais boas obras do que outras? É interessante porque mesmo essas pessoas que praticam muitas boas obras, elas estão longe de fazer o que é requerido por Deus. Elas estão muito aquém do dever que o Senhor estabelece. Lucas 17:10 diz: da mesma forma, quando vocês obedecem, vocês devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E embora as boas obras sejam indispensáveis, como nós temos visto até aqui, elas não podem salvar ninguém. As boas obras são o fruto da salvação e não a causa da salvação. É impossível, irmãos, comparar as nossas boas obras com a glória infinita de Deus. Nenhuma obra humana pode satisfazer a Deus pelas dívidas dos nossos pecados. Romanos 3:20 diz que ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Deus salva uma pessoa por causa das obras de Cristo apenas. Isso significa que depois de salvos por Deus, as nossas boas obras se tornam agradáveis também. Mas nunca as boas obras são méritos diante de Deus. 1 Pedro 2,5 diz: e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Perceba, sacrifícios espirituais que agradam a Deus são agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Deus se agrada, irmãos, de nossas obras não por causa delas, não porque elas são perfeitas. Deus se agrada porque as nossas boas obras são praticadas em Cristo. O Senhor se agrada em aceitar e recompensar as boas obras que nós praticamos, apesar das fraquezas e apesar das imperfeições que existem nelas. Hebreus 6,10 diz: pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. E as boas obras praticadas por pessoas que não têm Cristo como Salvador, como que nós devemos entendê-las, irmãos? Existe valor nas obras que as pessoas não cristãs praticam? Bem, essas obras são proveitosas sim, tanto para quem pratica, quanto para quem recebe essas boas ações. Sem dúvida alguma, nós não podemos negar esse fato. Todavia, essas obras não brotam de um coração purificado pela fé salvadora. Isso significa que, em certo sentido, essas boas obras praticadas por ímpios não são feitas da maneira correta e nem com a finalidade correta, que é a glória de Deus. 1 Coríntios 13:1 diz: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Mateus 6:2 diz: quando ajudarem algum necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Sendo assim, irmãos, essas obras praticadas por ímpios, embora sejam boas, elas são em certo sentido pecaminosas e elas não podem agradar a Deus e nem tornar uma pessoa apta para receber a graça de Deus. Amós 5:21 e 22 diz: sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos nem suas ofertas de cereal, não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Tito 3,5 diz: ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fazer nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Agora, queridos, apesar disso, deixar de praticar boas obras, os ímpios deixarem de praticar boas obras, é ainda mais pecaminoso e ofensivo ao Senhor. Mateus 25, 41 a 43 diz: em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão e não me visitaram. Duas aplicações para nós terminarmos o nosso estudo. Primeira aplicação:
Será que nós temos sido zelosos em fazer o bem às pessoas? O que podemos fazer para abençoar aqueles que estão à nossa volta? E segundo, por que fazemos o bem? Por que praticamos boas ações e boas obras, irmãos? Nós fazemos isso para glorificar o Senhor? Ou nós fazemos isso para obter algum favor da parte dele? Nós precisamos entender que nenhuma obra pode conquistar o favor do Senhor. A obra de Cristo na cruz é suficiente para isso. E esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário e fique atento à continuação dos nossos estudos na Confissão de Fé Batista de 1689. Eu fico por aqui. Deus abençoe a tua vida e até a próxima.